Lembre-se sempre disso. Vocês são deuses encarnados, filho. Também o senhor falou de uma matriz de controle que há pessoas que, inclusive, pediram uma maior informação nesse sentido porque lhes interessou. E aí o senhor falou é um holograma criado artificialmente para que vocês, dentro desse plano, possam atrair ou não determinados tipos de experiências. Uhum. Você tem 2 níveis de matriz de controle. Uhum. A primeira matriz de controle é essa que eu mencionei. Sim. Ou seja, é uma forma que o grande criador, ou os grandes Elohims, os grandes arquitetos do universo, vamos dizer assim, concebem e delimitam o grau de consciência possível dentro do universo que vocês estão habitando. Uhum. Então, a polaridade é uma matriz de controle. A noção de tempo é uma matriz de controle. Uhum. Certo? Sim, sim. Tá claro isso para você? Sim, sim. A outra matriz de controle que você vê muito em filmes e livros e escritos é a matriz de controle psíquico. Criado, vamos dizer assim, por grupos de poder ligados normalmente às maiores potências, né? Que, principalmente através da mídia, cria um sistema de escravidão através de peças publicitárias, mensagens subliminares, dependência econômica. Tudo isso é uma matriz de controle. As pessoas são ensinadas como pensar, não é, filho? Quem são os livres pensadores de hoje em dia? Quantas pessoas hoje questionam alguma coisa, filho? Você entende o que é matriz de controle nesse sentido? Sim. É a maturidade, então, que libera mais funções, né, de outra forma de ver. Então, poderíamos também dizer, Sr. Pena Branca, que matriz de controle também pode ser vista dessa forma, considerando aquelas entidades elevadas que a criaram, que elas existem com o propósito de funcionar como uma trava de segurança, como a rodinha da bicicleta, como o berço do nenê, que ajuda só a não tomar um tombo desnecessário no processo de aprendizado. Do ponto de vista criacional, Isso. Seria, vamos dizer assim, o berço onde o bebê está inserido. Até que esse bebê cresça o suficiente para poder explorar outras coisas. Vamos dizer assim, é uma grade de proteção. Entendi. Do ponto de vista criacional. Do ponto de vista do poder econômico e político, é um sistema de escravidão. Porque faz a gente colher aquilo que plantou. Não, porque vocês são escravos de um sistema sem ter consciência. De um sistema que criamos. Política econômica. Não, vocês criaram, vocês nasceram para acreditar em certas coisas. Vocês são escravos de sistemas, vamos dizer assim, de crença. Para ser feliz, eu preciso ter isso, isso e isso. Sim. Para ser bem-sucedido, eu preciso disso, disso. Eu tenho que comer isso, eu tenho que morar aqui, eu tenho que ter uma família assim, eu tenho que me relacionar dessa forma. Tudo isso é matriz de controle. Então, o que está sendo feito, vamos dizer assim, é que esses sistemas de crença, eles estão sendo minados por dentro. Porque as pessoas cada vez mais se esforçam para atingir essas metas que são impossíveis para a maior parte de vocês, porque elas são pensadas para uma elite econômica, intelectual do planeta, vamos dizer assim, e as pessoas fazem tudo aquilo e ainda estão infelizes. Então isso vai levar a um questionamento. Se eu não posso e não consigo viver dentro desses padrões, que são os únicos padrões onde a felicidade é possível, porque é isso que ensinam para vocês, para sustentar uma cadeia de consumo, então deve ter alguma coisa errada. Então se vê um grau de nunca... É estranho porque supostamente vocês têm acesso a tudo, não é verdade? Tudo é comprável, não é, filho? Só que ao mesmo tempo nunca se viu
tamanha depressão e descontentamento? Não tem um desacerto aí. Será que essa é a verdadeira natureza de vocês? Será que vocês são esses da aparência? Quem são vocês, filho? Será que vocês precisam disso tudo? Então, quando vocês começarem a não dar valor a essas coisas que lhes dizem para dar valor, o sistema vai começar a ruir, filho. E o verdadeiro eu de vocês vai começar a vir à tona. Sem controle. Livre. Solidário. Humano, no melhor sentido. Entendi. Então o senhor diz, existe uma matriz de controle que foi criada por nós, que agora nos escraviza, porque aí ainda vibramos nessa faixa. Não foi criada por vocês. Foi criada por grupos econômicos que, de certa forma, dominam o mundo. Ah, tá. Não, mas é coisa humana, quero dizer. É coisa humana. Não é coisa humana. Isso vem desde, vamos dizer assim, os reis e rainhas e deuses da antiguidade. Isso existe no mundo desde que, vamos dizer assim, a raça humana foi implantada aqui, filho. É a ganância que... Isso não é uma coisa normal. O que acontece é que sistemas, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu consigo me explicar. É porque é um tema muito complexo, filho. Teremos que fazer vários programas sobre isso para poder entender. Sim. Vamos dizer assim, a linhagem espiritual que, vamos dizer assim, que deu origem aos deuses terrestres, certo? Que eram, vamos dizer assim, déspotas esclarecidos, vamos dizer assim, certo? Deu, vamos dizer, com a evolução ou com a involução do ser humano, origem a grupos de poder que se acham melhores do que a maioria da humanidade e controlam essa humanidade através de hologramas que são passados pela publicidade, pela televisão, pelos meios de comunicação em geral. Ou seja, existe toda uma humanidade dependente desse sistema de crenças que foi criado para privilegiar poucos, filho. E isso é assim até hoje. Toda moral, toda religião foi criada para isso, para preservar o poder na mão de algumas pessoas. E isso não é novidade. Isso é assim há milhares de anos. A diferença é que antigamente existia uma conexão divina com esses, vamos dizer assim, reis, deuses. Hoje ela é absolutamente humana, comezinha e material. Então, o papel de liderança espiritual da humanidade foi perdido e hoje não existe uma liderança espiritual, existe uma liderança meramente econômica. Tanto é que se você olhar os últimos avatares da humanidade, estão muito distantes dos grandes centros de poder da humanidade. Poder econômico. Entende? Sim. Justamente para dizer, não é isto. Quando se diz, né, que se faz um voto de pobreza, não é porque nós gostemos da pobreza, não é porque nós gostemos da carência, é porque a opulência significa que você está explorando alguém. Quando, na verdade, há recursos para todos, mas os recursos são mal distribuídos, filho. Você sabe disso. Existe muita iniquidade nesse mundo. Você realmente acha que, num plano divino, as coisas eram para ser desse jeito? Então, existe uma herança já espiritual que se trouxe de outras encarnações, de que intelectual e moral, de que a imposição de poder é algo divino e é natural que aqueles... É o poder pelo conhecimento superior, pela consciência divina. Os reis e deuses são grandes zeladores da humanidade, entende, filho? Deveriam ser, mas isso se perdeu. Isso se perdeu. Nos últimos, pelo menos nos últimos 2000 anos, a figura do Cristo só serviu para concentrar mais poder. Né?